Paz do Senhor Jesus, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu queria pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que a gente postar um novo vídeo no canal. E já queria pedir para você deixar o seu like, porque o seu like faz muita diferença, ajuda o canal a crescer e alcançar mais vidas e mais famílias, amém? Deus te abençoe, obrigado, seja bem-vindo ao canal e que você receba nessa hora uma palavra de Deus no seu coração. Deus te abençoe. Capítulo de número 16, versículo de número 25. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 25. Aleluia. Você que trouxe a Bíblia, eu vou esperar você achar. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro livro narrado para contar a história do nosso Rei Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 25. Vamos ficar de pé para ler essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 25. Posso ler? Diz amém. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito há ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa pela sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Somente até aí. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Nós glorificamos a Tua presença, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai, nesse culto de libertação. Nos liberta, Pai, de nós mesmos. Nos liberta, Pai, dos nossos desejos, das nossas vontades, de pensamentos errados, de desejos, Pai, que não agradam a Tua presença. Sim, Senhor, nós nessa noite, Pai, nos curvamos à Tua bondade, nos submetemos à Tua santidade. Nos direciona, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Se assenta em nome de Jesus. Glória a Deus, Uma palavra no seu coração nessa noite muito forte. Jesus, certa feita, querido, ele estava dizendo o que ele ia passar. Jesus se assenta com seus discípulos nessa passagem, ele começa a dizer o que ele ia passar, querido. Ele começa a dizer, querido, sobre o tormento que ele ia passar, sobre a crucificação. E ele estava dizendo algo muito forte no nosso coração. A palavra de Deus diz que Jesus, olha isso aqui, Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Olha aí, Ele é o próprio Deus, querido. Sabe, a Bíblia diz que Ele se fez homem como nós. Ele se fez homem, carne como eu e você. Os mesmos desejos que você tem, Jesus sentiu. As mesmas dores que você sente, Ele sentiu. As mesmas vontades que nós sentimos, Jesus sentiu. E a Bíblia diz que Ele aprendeu por aquilo que sofreu. E o interessante, querido, é que hoje os pais, eles não querem deixar os filhos sofrerem aquilo que eles sofreram. Eu concordo com você que você tem que dar o melhor para o seu filho, querido, mas o seu sofrimento fez você ser um bom homem, uma boa mulher, e te trouxe até aqui. A valorizar o pouco, quando se tem muito, valorizar o pouco. Mas às vezes, querido, uma pessoa que foi criada na fartura, uma pessoa que foi criada tendo de tudo, ela não sabe valorizar o pouco. É até engraçado isso, mas eu estava no shopping um dia e tinha uma criança lá batendo os pezinhos, rodando no chão, fazendo birra para a mãe para comprar um negócio. E a mãe falando: não tem dinheiro, meu filho. Ele não quer saber, eu quero.
Eu lembro que se fosse eu na minha época, meu pai nem falava, ele já ia pro canto, arrancava um pedaço de pau, sentava e me olhando fazer birra e limpando a vara. E falando, pode fazer, quando você acabar nós conversando. Porque, querido, é aquilo que eu falei no começo do culto. O pai corrige o filho a quem ele. Se você ama seu filho, que corrige a ele. Sabe, não com agressividade às vezes, mas se precisar também umas palmadas, que com amor. Porque o pai sabe bater. Lá fora, querido, o mundo vai bater diferente. Meu pai sempre falava isso para mim, olha, eu estou te corrigindo agora, para que o mundo não te corrija depois, porque eu vou te bater com amor. E às vezes que nós não queremos sofrer. E Jesus está dizendo que é importante que nós aprendamos com as dificuldades, com as angústias, com as perseguições. Porque, querido, cada angústia, cada sofrimento está trazendo crescimento para a nossa vida, sabe? Você tem que se alegrar, querido, quando você às vezes é perseguido. Por que, pastor? Crente que não é perseguido tem alguma coisa errada com ele, sabia? Quantas e quantas das vezes eu não escutei isso quando eu trabalhava? Mas você não é crente? Você não pode fazer isso? É ou não é? Quem já ouviu isso? Fala a verdade, olha aí. Não, mas você não é crente? Por quê? Porque eles esperam que nós sejamos melhores. Mas, querido, deixa eu te falar um negócio. Nós nunca vamos ser melhores. E eu quero te dizer uma coisa. Para de querer agradar todo mundo. Para de querer ser aceito por todo mundo, querido. Se Jesus te aceitou, não interessa quem te rejeita, querido. Jesus tem que te aceitar. O resto, querido, Jesus disse que por amor a mim vocês seriam odiados no mundo, querido. Deixa eu te falar. Não pense em você, querido, que porque você serve a Deus vai ser só oba-oba, vai ser só glória a Deus, aleluia. Não, vai ter batalha, vai ter luta. E é nessas lutas que Deus vai trazer crescimento para as nossas vidas, que Deus vai trazer crescimento. Ah, pastor, mas é tanta luta, querido. Mas deixa eu te falar, Deus te trouxe vitorioso até aqui, não vai te deixar na mão daqui para frente, em nome de Jesus. Pastor, mas o tamanho da luta que eu estou passando ultimamente é muito grande. O tamanho da batalha parece que é demais. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Até aqui o Senhor te trouxe protegido e guardado. Ele não vai te deixar sozinho nessa peleja, querido, porque se o Senhor disse, Ele é contigo, Ele seria contigo. Franciele, lembra daquela imagem que eu ia passar domingo? Tem ela aí? Prepara ela aí para mim, mas não solta agora não. Porque, querido, olha que interessante. Quando Deus precisa corrigir alguém, Ele traz luta. Por quê, pastor? Porque você só lembra de Deus no meio da luta. Quando está tudo bem, você não lembra de Deus. Quando a conta do banco está cheia, quando a saúde está boa, quando está tudo bem, quer nem saber de Deus. O que você vai fazer esse final de semana? Rapaz, estou com dinheiro na conta, estou bem, vou viajar, vou pescar. Mas agradecer que é bom nada, né, querido? Não, pastor, eu agradeço quando está tudo bem. Glória a Deus pela sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aprenda a louvar o Senhor, querido. Porque quando o povo de Israel, tem muita gente que pergunta, por que Moisés abriu o mar vermelho? Porque ele quis mostrar que ele tinha poder? Não, querido. Ele abriu o mar vermelho, querido, porque o povo de Israel estava aprisionado no Egito. Mas às vezes você não sabe por que eles ficaram prisioneiros no Egito. Porque, querido, eles pecaram. E quando você se afasta de Deus, que Deus vai te trazer de volta. E às vezes para te trazer de volta, querido, o que te traz de volta às vezes é o sofrimento. Você sabia disso? E o povo de Israel estava sofrendo, querido. Não era 40 anos, não, é 400 anos. Você tem noção disso, querido? Mais de 5 gerações, 400 anos sofrendo. E o povo de Israel todo dia, Senhor, nos tira desse sofrimento. Senhor, nos tira desse lugar de sofrimento. Se ajoelhavam. Aí, querido, Deus ouve a oração do povo. Porque, querido, quando você abre o coração de verdade, se humilha na presença de Deus, os céus se abrem para que a bênção alcance a sua casa, a sua família. E aí, querido, o povo de Israel, e Deus diz: eis que a oração do meu povo subiu até os meus ouvidos. Querido, se você parar para ver, era impossível daquele povo se libertar. Eles eram escravos de uma das maiores nações que dominavam o mundo daquela época, o Egito. O Faraó era um homem muito temido em toda a terra. Mas diz a Bíblia, querido, que Deus vai e encontra um homem simples,
chamado Moisés. E ele chama aquele homem simples. E quando ele chama Moisés, que Moisés fala: não, mas eu não posso, eu não sei nem falar direito. E Deus fala: você não vai falar nas suas palavras, porque quem vai falar através de você sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, querido, Moisés chega diante de Faraó e vira para Faraó e fala: Faraó, solta o povo que eu vou levar para o Egito. Faraó olha para ele e fala assim: quem é você para mandar eu soltar os meus escravos? E querido, Moisés disse: olha, realmente eu não sou ninguém, mas o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus de toda a terra, e Ele está dizendo: solte o meu povo para que o meu povo venha adorar no Egito. Solte o meu povo para que o meu povo saia do Egito e possa me adorar. Querido, e se você vê o cenário, era impossível. E Deus disse para Moisés, sabe o que eu acho interessante? Deus vira para Moisés e fala: Moisés, vai no Egito, porque lá eu vou fazer Faraó libertar o meu povo. Aí Moisés fala: beleza, Senhor, vou lá. Aí quando Moisés está indo, Deus fala assim: pode ir tranquilo, que eu vou falar para Faraó não soltar o povo. Espera aí. Deus manda Moisés libertar o povo. Escuta isso. Deus manda Moisés libertar o povo e fala para Moisés que vai endurecer o coração de Faraó para não libertar o povo. Por quê, pastor? Porque, querido, quando Deus vai fazer justiça, Ele também aplica juízo. E Ele falou assim: olha, o Egito, ele já pecou muito, ele já humilhou demais o meu povo, e chegou a hora de eu cobrar aquilo que estão fazendo contra os meus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Toda pessoa que se levantar contra um filho de Deus, uma filha de Deus, querido, ele não fica impune na terra, porque uma hora a conta da fatura do cartão chega. E deixa eu te falar uma coisa: se tem alguém te humilhando, querido, tem alguém apontando o dedo para você e dizendo que você nunca vai conseguir, que você nunca vai vencer, deixa eu te falar um negócio: não te entristeça, porque Deus está olhando o que essa pessoa está fazendo no tempo certo. Ele vai fazer justiça na sua vida, em nome de Jesus. E Moisés chega lá e fala para Faraó: solta o povo. E Faraó fala: de jeito nenhum. E aí, querido, 10 terríveis pragas vêm sobre o povo, vem feridas sobre a pele, vem, sabe, a água se transforma em sangue, sabe, querido, gafanhotos comem as suas plantações, querido, terríveis e terríveis. Querido, o dia se tornou em noite, querido. Tão densa era aquela noite, aquela escuridão era tão densa que eles não conseguiam ver a um palmo na frente do seu nariz de dia. Pastor, fumaça cobriu a terra? Não, querido. Diz a Bíblia que uma escuridão cobriu a terra de uma tal forma, querido, que nem um eclipse solar foi semelhante. Alguns cientistas estudam hoje que isso seria uma tempestade solar, de tamanha magnitude e grandeza, querido, que abalariam as estruturas da terra. E se você entrar no Google esses dias, você vai ver que nós estamos prestes a viver mais uma tempestade solar dessas. Uma tempestade solar tão forte que aparelhos eletrônicos podem não funcionar. Pastor, isso pode acontecer? Pode. E vê se eu estou mentindo, entra no Google para você ver. O que é uma tempestade solar, querido? O sol, às vezes, ele se aquece de uma tal maneira que ele libera rajadas de calor, ondas magnéticas. Uma estrutura magnética muito forte viria sobre a terra e abalaria a sua estrutura polar. Os polos da terra seriam abalados. Isso já é física. Você pode ver o que eu estou falando, isso é ciência. E com os polos da terra invertidos, querido, a magnitude e até as máquinas da terra parariam. E é interessante que em Apocalipse a Bíblia diz que algo semelhante a isso aconteceria. Dias de trevas cobririam a terra, para que o temor e o coração dos homens se voltassem de novo para Deus. Esse Deus é tremendo, querido. E se você acha impossível o que eu estou te falando, procura no Google, vê se eu estou brincando com você, vê o que pode acontecer. Dias de densas trevas, está escrito em Apocalipse. E o interessante é que saiu uma nota no Fantástico, no Jornal da Record, dizendo que uma tempestade solar poderia desligar todos os nossos aparelhos eletrônicos. Seu celular pararia de funcionar, mesmo carregado. As lâmpadas não funcionariam, e os polos da terra se inverteriam, causando um caos nunca dantes visto. Aliás, já foi visto na época de Faraó. Mas por que Deus pode fazer isso? Porque Ele está dizendo: eu vou converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais.
Pastor, isso é impossível de acontecer, querido. Eu creio num Deus que faz coisas impossíveis. Mas o interessante, querido, é que Faraó vai endurecendo seu coração. E mesmo com densas trevas, Deus disse: eu vou endurecer o coração dele. Até que no final a última praga era que o filho primogênito, o que é o primogênito? O primeiro filho. E só estaria livre da maldição aquele filho ou aquela filha que estivesse casado. Mas o primeiro filho, querido, se não está casado, ainda mora com os pais, ele ainda é o primogênito. Quem está me entendendo aí, diz amém. Quem você é o primeiro filho da sua mãe e do seu pai? Levanta a sua mão. Você é o primogênito. Você é a primogênita. E Deus fala: eu vou vir buscar o primogênito. E se ele não tiver constituído família, ele é meu. Faraó não quer libertar o meu povo, mas ele vai libertar sim, querido. E a Bíblia diz que naquela noite o anjo da morte passou e ceifou a vida de todos os primogênitos. Parecia algo impossível tirar o povo do Egito. Deus é um Deus do impossível. Então o povo é liberado, querido. E o povo é liberado. Milhões e milhões de judeus saem do Egito. Isso não está só na Bíblia não, está nos livros de história também. E quando os judeus eles saem do Egito, o faraó lá dentro do palácio fica endemoniado. Ele fica irado. E ele manda buscar o povo. E cavalos e cavaleiros vão atrás daquele povo, querido. E quando lá em cima da montanha, porque, querido, eles estavam no Egito e eles estavam descendo para o mar. Porque o mar, querido, está na região mais baixa. E eles estavam descendo. E quando eles estão em frente ao mar, os cavalos de Faraó estão descendo o morro. Em questão de minutos, eles alcançariam o povo de Israel. Em questão de horas, minutos, eles estariam ali. E Moisés vira para Deus e fala: Senhor, e agora o que eu vou fazer? E quando Deus, querido, Ele promete alguma coisa na sua vida, querido, Ele vai cumprir, custe o que custar, em nome de Jesus. Moisés pergunta para Deus: Senhor, e agora o que vamos fazer? Deus vira para Moisés e fala: Moisés, eu não falei que eu ia tirar o povo daí? Prepara o povo e diga a eles que marche. Mas Deus tem um mar na nossa frente. Deus fala: pega o seu cajado, estende sobre o mar, porque as águas vão se abrir e vocês vão passar em terra seca. Diz a Bíblia que Moisés estende o cajado sobre as águas e as águas se abrem. Querido, você pode imaginar isso, um corredor de água dos dois lados? A ciência há pouco tempo tentou explicar isso. Se você buscar no Google também você vai ver que as águas em um determinado período, em uma determinada época, elas se abaixam e elas ficam lá no mar, lá naquela região onde aconteceu, elas ficam bem próximas à terra. Só que a minha Bíblia diz que não foi isso que aconteceu. A minha Bíblia diz que veio um vento sobrenatural, um vento impetuoso que bateu sobre as águas e as levantou em frente a milhões de judeus e de Faraó. E eles passaram no meio do mar em terra seca. E aí, querido, Faraó chegou. E eu acredito que quando ele chegou com aqueles cavalos e cavaleiros, ele viu, querido, se eu fosse, eu já não entrava, eu já voltava para trás e falava assim: deixa eu ir embora, porque esse Deus não está de brincadeira. Mas Faraó falou para os soldados: avancem. E quando os soldados entraram, querido, o povo passou da metade do mar para lá. A minha Bíblia diz que o mar se fechou e destruiu os cavalos e os cavaleiros de Faraó. Por quê, pastor? Porque aquele que se levanta contra aquele que Deus escolheu, querido, ele não permanece de pé para contar a história. Pastor, mas Deus não é um Deus bom? É, mas o meu Deus é um Deus de justiça. E se Ele mandou Faraó soltar o povo, Faraó não deveria ter ido atrás do povo, querido. Porque quando você fala uma palavra diante de Deus, você tem que cumprir ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Por isso é muito importante que quando você faz um voto com Deus, quando você faz um voto diante de Deus, que você cumpra esse voto. Por quê, pastor? Porque, querido, você não é obrigado a prometer, mas se você prometeu, cumpra diante do altar. Amém? Cumpra o que você falou que vai fazer, cumpra diante do Senhor, querido. E aí eles chegam na terra. E quando eles chegam na terra, do outro lado do mar, aconteceu algo tremendo, que eu vou fechar aqui com você nessa noite. Moisés, Arão e Ur, 3 homens, começam a enfrentar uma batalha naquele lugar. Pastor, mas eles não acabaram de ser retirados do Egito? Eles não foram retirados do Egito? A hora que chega na terra, eles ainda vão batalhar? Sim. Por quê? Porque, querido, é de glória em glória, de vitória em vitória, que Deus vai te entregar a bênção na sua mão, em nome de Jesus.
Não pensa você que você saiu de uma batalha e vai... Não, querido, deixa eu te falar um negócio. Acabou uma batalha, Deus já prepara outra. Porque o guerreiro, querido, ele é forjado no fervor da batalha. Pastor, mas eu saí de uma guerra. Vai, vou entrar em outra. Só que aí, querido, entra aqui. Nós precisamos de pessoas que ajudem a liderança nas batalhas espirituais. Quem que Deus tinha levantado para libertar o povo era? Quem Deus levantou? O que estava acontecendo aqui, pastor? Aconteceu, querido, que eles chegaram num lugar estreito. E naquele lugar tinha um povo, querido, assassino, um povo mau, um povo que se levantou contra o povo de Israel. E aí, querido, Moisés se colocou em cima do monte para orar para o povo. Se você prestar atenção, eles estão em cima do monte. Moisés estava em cima e lá embaixo o povo guerreando. Lá embaixo os guerreiros estavam guerreando com as batalhas na espada, matando, querido, protegendo o povo, protegendo a sua família. E assim também é, querido, aqui na igreja, uma batalha espiritual. E Moisés estava em cima do monte, e diz a Bíblia que Moisés levantava as mãos. Quando Moisés levantava as mãos lá embaixo, o povo vencia a batalha. Você está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Moisés levantava as mãos, o povo vencia a batalha. E do lado de Moisés tinham dois homens, Arão e Ur, exatamente. Moisés estava aqui. Então quando Moisés levantava a mão, Arão e Ur olhava lá embaixo e via: estamos vencendo a batalha, estamos vencendo a batalha. Só que é o seguinte, querido, Moisés com as mãos levantadas, ele cansava, ele ia descendo as mãos, ele ia descendo a mão. Quando ele descia a mão, o povo lá embaixo começava a perder a guerra. Aí os dois colocavam a mão na cabeça desesperado e falavam: meu Deus, estamos perdendo a batalha, meu Deus. Aí Moisés via aquilo, juntava suas forças, levantava as mãos de novo e começava: Senhor, abençoa essa batalha. O que quer dizer isso, pastor? Enquanto você estiver aqui na igreja levantando as mãos e protegendo a sua família, que nenhum mal vai vencer dentro da sua casa, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas está enfrentando batalha. Querido, eu não falei que a batalha acabou, eu falei que a batalha está acontecendo. Mas quando Moisés levantava as mãos, quem estava contra a família de Moisés, quando o povo de Deus perdia a batalha? Você está entendendo isso? Todas as vezes que você estiver com as mãos levantadas, o inimigo não vai prevalecer sobre a sua família, o inimigo não vai prevalecer contra a sua casa, o inimigo não vai prevalecer contra as suas finanças, em nome de Jesus. Só que aí, querido, o que aconteceu? Moisés não aguentava ficar com as mãos o tempo inteiro levantadas, porque, querido, se eu pedir para você levantar os braços aqui, quando é 5 minutos já está assim, ai. É ou não é? E é interessante, querido, que quem cansava mais é quem estava orando. Quem estava na batalha não se cansava. Por quê, pastor? Quem ora, quem está em oração, querido, é mais carregado do que quem está batalhando lá embaixo, sabia? Sabe, querido, de madrugada a gente vai orar às vezes, querido, a gente nem vê dormindo, a gente cai de sono. Quem ora de madrugada sabe o que eu estou falando. Às vezes você acorda de madrugada para orar, 3, 4 horas da manhã, querido. Ah, pastor, mas eu estou com sono. Não, querido, você acorda, você joga uma água na cara, acorda. Aí você ajoelha no chão da sua cama para orar. Querido, de repente quando você vê o sono já está te pegando, parece que você está morrendo de cansaço. Por quê, pastor? Porque batalhas espirituais, querido, cansam mais do que trabalhos físicos. Batalhas espirituais cansam mais do que trabalhos físicos. E aí, querido, diz a Bíblia que Moisés estava cansando. E aí Moisés começou a baixar as mãos. E quando Moisés baixou as mãos, o povo lá embaixo estava perdendo a batalha. Aí sabe o que eles fizeram? Antes de levantar as mãos, olha aqui, esses dois estão de pé e Moisés está sentado. Antes de levantar as mãos, eles falaram: vamos colocar Moisés sentado na rocha. Eles pegaram Moisés cansado e colocaram ele sentado sobre a... Quem é a rocha na Bíblia, querido? Diga: Jesus. Jesus é a rocha eterna. Aquele que nos mantém de pé é Jesus, querido. Pegaram Moisés e colocaram ele sobre a rocha. Por quê, pastor? Quando você está firmado na rocha, nada nessa vida pode te abalar e te deixar no chão, querido. A rocha é... Diga: Jesus. Quando você está firmado na rocha, querido, nada pode abalar a sua vida. E depois de colocar Moisés sentado sobre a rocha, eles pegam cada um num braço e levantam as mãos de Moisés.
E aí, querido, o povo de Israel vence as batalhas. Porque, querido, enquanto tiver gente orando pela sua casa, enquanto tiver pessoas orando pela sua família, enquanto você estiver orando pelos seus filhos, mal algum vai alcançar a sua casa, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita comigo e profetiza assim, ó: eu creio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu não vou desistir de orar pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus sonhos. Por quê, pastor? Porque, querido, enquanto você está orando, Deus está providenciando um milagre acontecendo na sua vida. Mas que nós precisamos de 3 tipos de pessoas. Aqui tem 3 tipos de pessoas: intercessores, que estão orando pela bênção e a vitória do Senhor. Cadê os intercessores aqui da igreja, em nome de Jesus? Primeiro ponto: precisamos de intercessores como Moisés. Precisamos também, querido, de proclamadores. Quem são os proclamadores? Aqueles que estão lá embaixo, sabe, com a espada na mão, batalhando pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. E intercessores, proclamadores, e ao lado dele os adoradores, querido. Porque, querido, você só vai vencer as batalhas se você tiver 3 coisas na sua vida: intercessão, oração, proclamação, leitura da palavra. E oração, intercessão e proclamação. Pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, e pessoas que estão prontas para guerrear pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus bens. Tem muita gente que pensa, querido, que olho gordo não existe. Querido, infelizmente existe. Só que ele só pode pegar em quem não sabe o pai que tem. Macumba existe? Existe. Pega, pastor? Depende. Se você sabe que é filho de Deus, querido, a macumba não pega em você nem na sua casa. Mas se você, querido, não está andando direito diante de Deus, querido, não só a macumba, como a inveja e o olho gordo pode te pegar também. Sério, pastor? Seríssimo. Deixa eu falar um negócio para você sério aqui, e eu vou acabar agora, porque Deus colocou isso no meu coração. Se você tem Bíblia, pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Aleluia. Corre aí comigo, Franciele. Pega a Bíblia aí. Abra comigo. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Espírito Santo. João capítulo 6, versículo de número 53. Evangelho de João capítulo 6, versículo de número 53. Estou encerrando essa noite, eu vou orar para você. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comeres a minha carne, do Filho do Homem, não beberes o meu sangue, não tereis vida eterna em vós mesmos. Escute isso aqui, que eu vou ler de novo. Tem muita gente que, se eu perguntar assim: querido, se você morrer hoje, você está salvo ou você vai para onde? Ele fala: não sei. Querido, eu tenho dó da tua vida, tenho pena da tua vida. Nós precisamos saber, querido, quem nós somos e para onde nós iremos. Eu sou filho de Deus, querido, eu vou morar com Ele nos céus, em nome de Jesus. Quem é filho de Deus aqui, levante a sua mão. Só que tem um detalhe, querido: filho que é filho, senta na mesa para repartir o pão com o pai. Quem não é filho, querido, nem em casa vem. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, dá glória a Deus, querido. Olha aqui, vou ler de novo. Jesus, porém, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comeres a minha carne e não beberes o meu sangue, não tereis a vida eterna em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa: domingo agora é a Santa
Santa Ceia, querido, crente não falta de culto. Ah, pastor, não tem desculpa. Crente não falta em santa, não há desculpa, querido. Não há pastor, mas eu não vou tomar, aí que você tem que vir. Porque, querido, o Pai preparou a mesa para os seus filhos. E ainda que você não se ache digno, ainda que você não possa tomar a ceia, você tem que vir à mesa, porque a mesa está colocada, querido. Sabe, Jesus certa feita estava dizendo uma parábola. Escuta isso aqui, isso que é forte demais. Meu Deus, posso achar para você depois, se você quiser. Jesus estava dizendo uma parábola. Um grande homem, um grande fazendeiro, um homem grande, muito grande, preparou uma festa, um banquete para os seus filhos. Para quem? Só que aí ele mandou chamar. Ele falou assim, vai lá chamar meus filhos. E aí o homem foi. Quando ele foi chamar os filhos, um dos filhos falou: eu não posso ir porque eu comprei uma propriedade e eu estou resolvendo os papéis, eu não posso ir no jantar do meu pai. Outro disse assim: eu não posso ir porque, sabe, eu acabei de me casar e eu tenho que dar atenção para minha esposa. Negócios e relacionamentos, afastando os filhos da presença de Deus. Em terceiro lugar, ele ainda insistiu e falou assim: tem mais algum de meus filhos que possa vir? Mas ele falou: pai, desculpa, eu estou muito ocupado cuidando das minhas coisas e eu não posso participar da ceia. Escute isso. Jesus então disse que aquele pai ficou muito triste e mandou chamar os mendigos, os pobres e todos aqueles que se achavam jogados na cidade para se assentar e comer à mesa com eles, porque os seus filhos estavam envolvidos com seus negócios, com os seus prazeres e com os seus desejos amorosos, e não tinham tempo para sentar à mesa com o pai. O que quer dizer isso, pastor querido? Dia de Santa Ceia não é dia de fazer mais nada, é dia de parar tudo e vir para a igreja e adorar o Senhor Jesus naquele dia. Eu ouso dizer para você que você pode faltar ao culto todo mês, mas no dia da Santa Ceia você é obrigado a estar na casa. Por quê, pastor? É a parábola que Jesus conta do pai que preparou um banquete. Querido, você tem noção? Deixa eu te falar um negócio. Quem tem casa aqui, levanta a sua mão. Imagina você vai lá, compra um frango assado, você compra um pernil, um frango, compra maionese, faz um monte de coisa gostosa, uma mesa cheia de comida, e chama os seus amigos. Fala o tanto de comida que eu comprei para meus amigos, para receber na minha casa. Só que aí ninguém veio. Você vai ter que jogar aquela comida toda fora. Você vai ficar triste ou vai ficar feliz? Não, fala a verdade, triste ou feliz? Triste ou feliz? Então por que muitas das vezes nós faltamos na Santa Ceia? O Senhor prepara a mesa para nós, e nós não viemos glorificar Ele na sua casa. Pastor, mas eu não vou tomar. Eu não estou perguntando o que você vai fazer, eu estou falando que a mesa está colocada. E os filhos que o amam vão honrar a casa do Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então agora levante o dedo para o céu, apronte para o seu irmão e fale para ele: não falte da ceia. Querido, filho que é filho não falta de ceia, querido. Porque, querido, o pai preparou um banquete para você. Mas se você faltar, querido, naquele dia o pai está dizendo: chame aqueles que não merecem. O problema, querido, é que a gente quer vir na igreja e merecer a ceia. Querido, a gente não é merecedor da ceia. Mas acontece que o pai preparou a ceia para que os filhos fossem purificados com ele. Jesus disse: o meu sangue é o sangue que tira o pecado do... Não entendi. O sangue de Jesus é o sangue que tira o pecado do... Como é que você quer, querido, se purificar do seu pecado se você não bebe do sangue de Jesus? Não adianta, querido, você querer: pastor, mas eu sou pecador. Querido, eu também sou. Pastor, mas você não tem noção dos meus pensamentos. Eu tenho. Eu sou gente igual a você. Pastor, os meus desejos, sabe? Querido, controle os seus desejos, querido, porque mais importante é a vida eterna, querido. Mais importante é a vida eterna. Se assente na mesa para comer da mesa do rei. Porque se você não comer da mesa do rei, não existe vida eterna em você. Eu lembro que na última vez que eu preguei essa palavra, chegou no final do culto, o irmão virou para mim e falou assim: pelo amor de Deus, o que eu faço para tomar essa ceia logo?
E eu falei para ele: seja batizado em nome de Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Reconheça Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Quando alguém vai ser batizado nas águas, querido, eu estou acabando. É porque Deus pediu para mim entrar nessa janelinha aqui. E tem gente na internet que está precisando ouvir isso também. Escute. Deus fala assim, ó: sejam batizados em nome do Pai e do Espírito, e reconheçam Jesus como único, suficiente Salvador das vossas. Quando você se batiza, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. A única ponte que me liga ao céu se chama Jesus Cristo de... Querido, se não for Jesus, ninguém pode trazer salvação sobre a sua vida. Porque Jesus disse: eu sou o... Espera aí, não escutei. Eu sou o... Última vez. Eu sou o... Já ouviu aquela frase assim, ó: todo caminho leva a Deus? Jesus disse: eu sou o... Quem estudou aí sabe que no singular a palavra, o artigo o significa único, ímpar, único que pode te dar salvação. Se chama... Já viu aquilo? Não. Qualquer caminho leva a Deus. Não vai nessa não, querido. Jesus disse: eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. E sou o único que pode dar a... Jesus é o caminho, a verdade e a... Sem Ele, querido, nada do que foi feito se fez. E por mais que eu seja um bom pastor, por mais que eu seja um bom homem, por mais que Deus use a minha vida para fazer maravilhas, querido, somente o nome de Jesus é digno de ser adorado e glorificado. O nome dele está sobre todo nome. Ele é o rei sobre toda a terra. Amém? Então, querido, se você quer ser liberto, entregue hoje totalmente a sua vida para Jesus. Em nome de Jesus, amém? Se coloca de